Na última vez que estive aqui pregando, né, tive o privilégio de pregar, eu comecei com um breve momento de silêncio, que para alguns foi ensurdecedor. Então, hoje eu queria começar de uma forma diferente, eu queria começar com uma pergunta bem sincera para a sua reflexão. Isso foi uma pergunta que eu fiz para mim e eu queria fazer para vocês. E essa pergunta é: como é que vocês lidam com o estresse do seu dia a dia? Como é que vocês lidam com o estresse do seu dia a dia? Eu digo isso porque tem dia que parece que o peso do mundo está nas nossas costas, né? Parece que a gente carrega o peso do mundo nas nossas costas. São as contas que não param de chegar, são os estresses, né, do trânsito, no trabalho, são muitas vezes a paciência que acaba, tanto dentro como fora de casa, às vezes é a saúde que nos falha, enfim, temos muitas coisas que às vezes tira a nossa paz. E para piorar tudo isso, quando a gente acende a televisão, ou liga a televisão, ou abre o celular, parece que as coisas pioram ainda mais. É só notícia ruim e maldade, enfim, são muitas as coisas que atrapalham essa paz, essa alegria que o Senhor quer nos dar. Então, quando esses dias são assim difíceis, cansativos, parece que a paz e a alegria que o Senhor deseja que nós tenhamos é uma missão quase impossível, pelo menos para nossas vidas, né? Mais uma vez, quando nós olhamos nas mídias sociais, nós vemos que, principalmente os influenciadores, né, têm uma vida que parece invejável, às vezes. Então, parece que essa paz e alegria, ela só é possível na vida dos outros, mas não na nossa. Mas se eu perguntar, ou se eu disser para vocês que a forma de alcançar essa alegria, essa paz, não tem nada a ver com as coisas ao nosso redor, mas as coisas, aquilo que está dentro do nosso coração. Se vocês têm nos acompanhado, obrigado pela água, meu irmão, se vocês têm nos acompanhado aí nos últimos domingos, vocês sabem que nós temos mergulhado na carta de Paulo aos Filipenses, né? No primeiro domingo, o Léo pregou para nós, né, no início dessa série, e talvez você pense agora, né, poxa, o que é que tem uma carta escrita quase 2000 anos atrás a ver com os estresses, né, do dia a dia, nos estresses da nossa semana? E a resposta é que tem tudo a ver. Como eu falei, o Léo pregou na primeira semana, né, ele pregou como... Ou melhor, ele nos mostrou o segredo, porque Paulo lidava com esses estresses também, não sei se você sabia, todos os discípulos, os apóstolos de Jesus também lidaram com estresses, né, na sua vida. E Paulo, ele nos mostrou, o Léo nos mostrou, nos ensinou, como Paulo mostrou que o segredo dele para enfrentar essas crises era renunciar os seus títulos, né, de discípulo de Gamaliel, de mestre da lei, talvez um participante, um membro do Sinédrio, ou seja, toda aquela bagagem que ele tinha, ele abriu mão dela, ele renunciou ela para abraçar uma nova identidade, a identidade de servo, a identidade de escravo de Jesus. E Paulo, ele descansava na promessa que é inabalável, de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel, e ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na semana seguinte, o Marcos pregou também aqui, nos conduziu a entender como é que nós recebemos essa nova identidade. E ele falou de forma muito eloquente, muito moving, né? Ele falou que essa identidade, ela não é alcançada pelo nosso próprio esforço, mas através de uma mudança profunda na nossa mentalidade. Uma mudança que começa na nossa mente, ela passa pelo nosso coração e ela encontra como único caminho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é baseado nessa certeza que o apóstolo Paulo podia declarar com toda a sua força, de dentro de uma prisão, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. E no último domingo, o Léo, mais uma vez, pregou e ele nos apresentou a base, o alicerce dessa nova identidade, ou seja, dessa jornada que nós estamos estudando.
e é que é a humildade demonstrada por Jesus. O Rei do Universo, que não se apegou à sua glória, mas esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma de servo e caminhou voluntariamente à humilhação da cruz, por amor a cada um de nós. Esse é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o General dos Exércitos, que nós louvamos aqui esta manhã. Então, aqui é onde nós começamos a transição da teologia para a prática. Meus irmãos, essa teologia profunda e gloriosa sobre o esvaziamento de Cristo, eu quero dizer para vocês que ela nunca foi feita para ficar guardada em prateleiras de seminários ou para acumular poeira nas estantes da nossa casa. Ela foi escrita, na verdade, para nos encontrar ali, no limite das nossas forças, no meio daquela semana cansativa, quando o corpo já está exausto e a alma sobrecarregada. E é exatamente ali, naquele lugar, que a igreja de Filipos se encontrava, no momento em que Paulo escreveu essa carta. Eles amavam a Paulo e Paulo os amava também profundamente. E ao receberem, ou melhor, ao saberem que Paulo estava preso em Roma, eles enviam uma oferta amorosa a Paulo, através de um irmão, um servo de Deus, chamado Epafrodito. E é curioso porque, como mensageiro oficial daquela igreja, Epafrodito não trouxe somente uma oferta financeira. Ele naturalmente trouxe notícias da igreja para Paulo. E ao ouvir, aquelas notícias, ficou evidente para Paulo que os irmãos em Filipos estavam sofrendo com os estresses do dia a dia. Eles estavam estressados com as perseguições, eles estavam estressados com os desafios, de ser cristão naquela época, e eles parcialmente, eles passaram a murmurar. Eles passaram a discutir entre si, por bobagens muitas vezes. Tanto é que mais na frente vocês vão ler que Paulo precisa até citar o nome de duas irmãs, Evódia e Síntique. E como a gente tem visto nas últimas semanas, só são nomes lindos, né? Vocês que estão aí para ter filhos, né? Eu sei que Isabela é um nome lindo, viu? Mas está aí, dois nomes femininos aí, Evódia e Síntique. E ele escreve, ele menciona elas, pedindo que elas parassem de brigar. Então, a pressão do cotidiano deles estava roubando a alegria e a unidade daquela igreja. Então, diante dessa realidade, o que é que Paulo faz? Bom, posso dizer primeiro que ele não fez. Ele não simplesmente deu a eles um conselho motivacional, de ânimo. Ao contrário, ele aponta para a cruz. Ele aponta para a cruz. Paulo move a igreja da contemplação de Cristo para a imitação de Cristo. Ou seja, Paulo chama a igreja para deixar de simplesmente pensar em Cristo, ouvir sobre Cristo, e ele chama-os a imitar a Cristo. Em outra passagem, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, não basta simplesmente ouvir ou contemplar a Cristo. Nós precisamos ser imitadores dele. É como se ele estivesse dizendo assim: a cruz não é apenas um evento histórico para ser lembrado, mas ele é o mapa prático para a nossa caminhada diária. Então, se Jesus, meus irmãos, ele se entregou por nós, como é que nós devemos viver a nossa vida quando estamos sob estresse? Como é que nós devemos nos comportar quando a pressão aperta? Então, Paulo ele vai nos demonstrar aqui que a salvação ela não é uma linha de chegada de uma vida espiritual confortável, mas ela é o ponto de partida de uma caminhada ativa. Vamos orar mais uma vez, antes de a gente começar a exposição da palavra, de fato. Se vocês puderem fecharem os olhos e orarem comigo. Pai amado, eu quero aqui te louvar, Senhor, juntamente com os teus irmãos. Tua palavra diz que hoje foi um dia que o Senhor criou, que nós devemos nos alegrar e regozijar nele.
Nós sabemos, Senhor, que essa alegria, ela vem de Ti, do Teu Espírito Santo. E é a Tua alegria, Senhor, que nos dá força para nos levantar pela manhã, Senhor. É a Tua graça, é a Tua misericórdia, Senhor, que nos dá força para ver mais um dia, para poder fazer a parte que nos cabe, Senhor, que é não só crer, Senhor, mas atuar segundo essa fé que nós temos em Ti. Nós Te agradecemos pelo sacrifício que fizeste na cruz por nós, Senhor. Te pedimos ao Teu Espírito Santo que fala mais uma vez ao nosso coração aqui esta manhã, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais edificados. Eu Te peço que coloque as palavras certas na minha boca. Te peço que faça cair em ouvidos mortos, Senhor, ouvidos surdos, aquelas que não vêm de Ti, Senhor, que vêm de mim. Que essa palavra, Senhor, possa ser edificante para a Tua igreja, Senhor, como tem sido para mim. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, no final de tudo, porque somente Tu és digno, Senhor, de toda honra, louvor, de toda glória e adoração. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Meus irmãos, se vocês puderem abrir suas Bíblias comigo em 2 de Filipenses, capítulo 2, e deixar ela aberta aí, nós vamos ler a partir do versículo 12 e 13. Amém? Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Isso vai ser o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, que fala sobre o poder de Deus operando em nós e a nossa resposta a esse poder, ou seja, a graça de Jesus. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, 12 e 13 o seguinte, eu vou ler da Nova Versão Transformadora. Ele diz no versículo 12, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação. Na NVI, ele diz, ponham em ação a salvação de vocês. E ele diz como? Obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Irmãos, essa é uma passagem de beleza extraordinária, mas ela pode ser facilmente mal compreendida. Me explico. Logo no início, no versículo 12, Paulo ele toca de maneira muito graciosa e pastoral até, em uma ferida que é comum na nossa caminhada cristã. É a dependência de homens. A dependência de homens. Eu digo isso porque, como vocês podem imaginar, quando Paulo estava fisicamente em Filipos, era fácil para aqueles irmãos manterem o fervor, manterem o ânimo. Afinal, o grande apóstolo estava lá ao lado deles, pregando, pastoreando, corrigindo, inspirando-os. Mas agora Paulo está longe. Como lemos há pouco tempo, ele está trancado em uma prisão romana. Então, ao confrontá-los com essa nova realidade, ele ensina a igreja de Filipos e, de certa forma, também nos ensina uma lição libertadora. É que a verdadeira maturidade espiritual ela é medida pelo que fazemos quando ninguém está nos observando. É muito fácil, meus irmãos, nós mantemos uma postura de santidade e um vocabulário impecável quando estamos no templo, na presença dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos irmãos, da comunidade. Mas o teste real da nossa fé, da nossa transformação, ela não acontece aqui dentro do templo. Ela começa numa terça-feira à tarde, na privacidade do nosso escritório, ali no silêncio do nosso quarto, na tela do celular, quando abrimos um computador, assistimos um certo programa. É ali que é refletida a nossa situação atual, nesse processo de transformação. É quando nós estamos sozinhos diante da tela desse computador, sem que ninguém nos vigie. Então, aqui, com muito amor, o Paulo está cortando o cordão umbilical espiritual daquela igreja. É como se ele dissesse assim, a fé de vocês deveria, ou deve, estar enraizada em Cristo, não em mim. Ou seja, vocês não devem ser cristãos, discípulos de Cristo, somente quando eu estou à sua volta.
É como se ele dissesse assim: se as instruções de Deus são verdadeiras, elas continuam válidas, mesmo que eu nunca mais saia dessa prisão. Então, a ausência de líderes humanos, meus irmãos, é, portanto, um cenário onde Deus testa a autenticidade do nosso caráter. E é justamente a partir dessa maturidade independente que Paulo nos chama à ação. É por isso que ele diz: trabalhem com afinco a sua salvação. Então, aqui nós precisamos ter muita atenção, porque Paulo ele não está escrevendo para pessoas que ainda não conhecem a Deus. Se ele estivesse falando a tais pessoas, pessoas que não conhecem o Evangelho, ele jamais diria: trabalhem, ou seja, façam algo para ganhar a sua salvação. O conselho de Paulo, possivelmente, ou mais provavelmente, seria: recebam a salvação de Deus como um presente totalmente gratuito, porque é o que ela de fato é. Mas aquele Paulo está falando conosco, com pessoas que já conhecem a Deus, que foram alcançadas pela sua graça. E o que ele está dizendo é o seguinte: Deus já colocou o amor e a salvação dentro de vocês. Agora tragam isso para fora, ou seja, ponham em prática na vida diária aquilo que vocês receberam na teoria. Imagine vocês um amigo ou uma amiga comprando para vocês um membership, um passe anual para uma academia, a melhor academia na sua cidade, com tudo incluído: sauna, massagens, zumba, jiu-jitsu, enfim, tudo incluído. E ele dando para você isso de graça. Não lhe custou um centavo, totalmente gratuito, 100%. Uma bênção, sim ou não? Mas para você desfrutar, para você colher o resultado desse presente gratuito, você ainda tem que levantar cedo, ou ficar acordado até mais tarde, colocar os seus tênis, ir à academia e exercitar. Aí você olha para mim: Danny, eu passo. I'll pass on the gym membership, né? Eu passo, não me interessa. Talvez você curta mais, quem sabe, um passe anual na Disney. Quem é que preferiria um passe anual na Disney? Quem é que preferiria um cruzeiro com tudo incluído para as Bahamas? Amém. Mas guess what? O princípio é o mesmo, meus irmãos. Para desfrutar dessas coisas e inúmeras outras, nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Talvez seja o seu tempo. Você tem que pedir tempo livre no trabalho, ou seja, pedir férias. Você tem que perder escola. Você tem que dedicar tempo, viajar, se locomover para esse lugar, para você desfrutar o benefício desse presente, que é 100% gratuito. Então, em poucas palavras, o que Paulo está dizendo é que o presente é de graça, mas o resultado, ele requer esforço. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele diz: a salvação é um presente maravilhoso e gratuito de Jesus na cruz. Mas agora nós precisamos trabalhar essa salvação. Como? Através das nossas escolhas diárias, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos e até no tom das nossas palavras, como a gente fala com os nossos amigos, como a gente fala com os nossos irmãos, o nosso testemunho. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, Danny? A própria Escritura responde, meus irmãos. Ela diz que nós devemos fazer isso com reverência e amor. Ou melhor, com reverência e temor. Em outras versões, ele diz com tremor e temor. Não por um medo doentio de Deus, que Deus, quem sabe, vai nos punir se nós não fizermos aquela coisa, mas porque nós estamos tão maravilhados com o tamanho da bondade de Deus, que nós recusamos a desperdiçar a vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. É fácil? Não, não é fácil. E talvez, como eu, em algum momento, você também se sinta como: cara, e se eu não der conta disso? Se eu não conseguir fazer isso? Veja que coisa mais linda essa parte seguinte, no versículo 13. Ele diz: pois Deus está agindo em vocês, tanto o querer como o realizar. Irmão, isso é incrivelmente confortador.
Nós não precisamos depender da força de vontade humana que tantas vezes se prova fraca e instável. O próprio Deus, é Ele mesmo quem está operando em nós. É Ele quem nos dá tanto o querer, que é o desejo do nosso coração, quanto o realizar, que é a capacidade prática para fazer aquilo que lhe agrada. Aquilo que lhe agrada. Muitas vezes, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele permite que aquela mesma coisa seja coisas que nós também gostamos. E quando isso acontece, glória a Deus. Aleluia. Mas não deve ser o motivo, ou seja, o desejo de fazer, deveria ser de fazer aquilo que agrada a Deus, e não necessariamente aquilo que nos agrada. Então, nos regozijemos, nos alegremos em fazer a vontade de Deus. Amém? Então, quando você sente aquele desejo, o ponto disso é que quando você e eu sentimos o desejo, de, quem sabe, dobrar os joelhos e orar, ou de liberar o perdão a quem nos machucou, ou de estender a mão a alguém que está em necessidade, saiba que isso não é você, é o poder de Deus agindo em você. É Deus trabalhando suavemente na sua e na minha vontade. Então, quando passamos por isso, nós não carregamos o fardo sozinhos. Nós simplesmente damos os passos de obediência e Deus Himself é quem nos capacita. O grande pregador Charles Spurgeon, que sempre tem palavras lindas, impactantes, não poderia deixar de fazer um comentário sobre isso. Vejam só o que ele diz. Ele fala dessa parceria maravilhosa, de uma forma que eu acho inesquecível. Ele disse o seguinte, ele disse, não é a sua força que opera a salvação, mas a força de Deus em você. Porém, todavia, entretanto, Deus não acredita por você, nem se arrepende por você. Ele lhe dá a graça para crer e se arrepender. Veja que maravilhoso. Permitam ler mais uma vez, porque isso é muito impactante, meus irmãos. Ele diz, não é a sua força que opera a salvação, mas a força de Deus em você. Porém, Deus não acredita por você, não se arrepende por você. Ele lhe dá graça para crer e arrepender-se. Em outras palavras, irmãos, o Espírito Santo é o vento que move o barco, mas eu e você ainda precisamos levantar as velas. Amém? O apóstolo Paulo, ele confirma isso em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Ele diz, pela graça de Deus sou o que sou. E ele continua, mais à frente ele diz, trabalhei muito mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas para fazer isso, nós precisamos entrar no segundo ponto dessa pregação, que é onde Paulo nos chama a brilhar como estrelas. Para fazer isso, nós precisamos desligar, apagar as reclamações. E é aqui que Paulo traz essa teologia para um teste muito real, muito prático. Muitas vezes nós achamos que ser um bom cristão significa simplesmente fazer coisas grandes e impressionantes. E isso, abro parênteses, muitas vezes nos impede de servir em algum ministério, de servir um irmão de alguma forma, porque achamos que isso é insignificante. Mas a gente vai ver aqui que isso não é. Muitas vezes Deus usa essas coisas que aos olhos humanos parecem tão insignificantes para impactar a vida de uma pessoa ao ponto de ela poder olhar para a graça de Deus, olhar para a misericórdia de Deus e recebê-lo como Senhor e Salvador e ter a vida completamente transformada. O que Paulo está dizendo aqui, ele está nos mostrando o verdadeiro teste de um coração transformado por Deus, é muito mais simples no dia a dia. Filipenses 2, capítulo 14 e 16, Philippians 2, 14, 16, ele diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Meus irmãos, façam tudo sem queixas, murmurações,
Ouch! Como o Léo diz, né? Ai, man! Essa dói na gente, meus irmãos. É aqui que a Bíblia expõe o nosso coração. Por que é que nós reclamamos tanto? Por que é que nós reclamamos tanto? É o trânsito que está ruim? É o café que está frio? É o irmão chato? É o chefe difícil? É a fila que está longa? Até na Disney? E a lista continua. Igreja, eu creio que na sua raiz a reclamação é a forma pecaminosa de dizer a Deus: Senhor, você pisou na bola hoje. Se eu tivesse em controle da minha vida, talvez eu pudesse fazer um melhor trabalho do que o Senhor está fazendo na minha vida. Pense, por exemplo, na experiência recente que nós tivemos na Covid-19. Uma coisa que todos nós, que a maioria de nós, eu creio que todos nós, né, aqui passamos. Uma pandemia de nível mundial, milhões de pessoas mortas. E quando essas pessoas contraíam o vírus do Covid-19, muitas delas apresentavam sintomas terríveis, falta de ar, enfim, sintomas vocês conhecem, não preciso repeti-los. E muitas morriam. E curioso porque, no fim das contas, essas pessoas morriam, padeciam, não necessariamente pelo Covid-19, mas por uma outra enfermidade que elas já existiam, outro quadro clínico que era exacerbado, piorado, e essas pessoas iam a morrer por causa disso. Por outro lado, existiam pessoas que nem sabiam que estavam carregando o vírus da Covid-19. Eles não manifestavam nenhum sintoma, sim ou não? Mas o que era que acontecia? Quando essas pessoas saíam por ali espirrando, tossindo, esse vírus, ele se manifestava como uma doença infecciosa. Eu digo que esses espirros, essas tosses, eles espalhavam vírus contagiosos espirituais que iam contaminando todos em sua volta. Da mesma forma, meus irmãos, essa reclamação, essa murmuração. Quando nós começamos a tossir, a espirrar essas reclamações, a gente começa a contaminar aqueles que estão em nossa volta, sejam os nossos cônjuges, sejam os nossos irmãos, sejam os colegas de trabalho, os nossos filhos, todos aqueles que estão em nossa volta, eles começam a sofrer os sintomas desse vírus espiritual infectuoso. Infectuoso, está correto? Amém. Então, tenhamos cuidado, meus irmãos, porque sem perceber a gente começa a contaminar o nosso ambiente com essa nuvem escura de negatividade que adoece todas essas pessoas que estão em nossa volta. Tem um dito popular aqui nos Estados Unidos que é misery loves company, né? A miséria, né, a amargura, ela adora companhia. Isso é muito curioso, porque o coração que murmura, ele nunca quer sofrer sozinho. Ele sempre tenta arrastar mais alguém para aquele mesmo descontentamento. Mas sabe qual é o maior perigo da murmuração? É que ele nos faz esquecer. Ele nos faz esquecer da bondade de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu na geração de Israel, quando eles passavam pelo deserto. Vocês lembram? Eles como era o nome do cara? O A.W. Tozer, teólogo, A.W. Tozer. Ele, certa vez ele escreveu o seguinte, a murmuração é o sintoma de um coração que se esqueceu das misericórdias de Deus. Quando o povo de Israel ele saiu do Egito, eles viram o mar vermelho se abrir, mas bastou um dia sem água para eles começarem a reclamar e a desejar voltar para a escravidão. Está lá em Números.
capítulo 14. Meus irmãos, reclamar é um insulto à providência de Deus. É dizer que o Egito, nesse caso nosso, atualmente, que o mundo cuidava melhor ou cuida melhor de nós do que o nosso Pai Celestial. Mas Paulo lhe diz que quando nós escolhemos confiar no plano de Deus, em vez de murmurar, algo incrível acontece. Ele diz que nós brilhamos como luzes resplandecentes. Pense vocês numa estrela. A estrela ela não precisa gritar nem brigar para ser notada. Ela simplesmente brilha silenciosamente, porque o céu ao seu redor ele é escuro. A estrela brilha porque o céu ao seu redor está escuro. E, obviamente, a igreja não tem... ia dizer algo aqui, mas teria. Então, a estrela, ela brilha porque o céu ao seu redor, ela é escuro. Talvez você se sinta cansado. Talvez você se sinta cansado hoje porque a sua família, o seu local de trabalho, o seu ambiente de trabalho seja um ambiente escuro. Muitos de nós passamos por isso. Nós vivemos num mundo caído. Nossas famílias, muitas vezes, não foi criada no Evangelho. E mesmo aqueles que foram criados no Evangelho, todavia estamos sendo transformados. Então, muitas vezes, nos manifestamos de forma ainda baseada naquele homem caído, naquela mulher caída. Então, de certa forma, nós não vivemos uma vida perfeita. Nosso ambiente de trabalho é a mesma coisa. Muitas pessoas que estão ali não têm aquilo que há dentro de nós. Então, esse ambiente, muitas vezes, se torna escuro, pesado, difícil no momento. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não desanime. Não desanime. Porque a escuridão ao seu redor ela é o cenário perfeito para que a luz de Jesus em você seja vista. Você, como eu, não precisa ser perfeito. Você só precisa confiar em Jesus, apegar-se à sua verdade e deixar a paz dele brilhar através de você. Da mesma forma que a estrela faz. Ela simplesmente brilha por quem ela é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Ela diz que você é raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamada das trevas para proclamar a sua maravilhosa luz. Brilhe, brilhe como estrela, naquele lugar que o Senhor te colocou, seja na escola, seja no seu ministério, no trabalho, onde quer que seja. Brilhe, reflita, melhor dizendo, a glória de Deus através do seu testemunho, da sua vida. Isso nos leva ao terceiro ponto. Paulo ele afirma que isso é motivo de alegria. Do contrário, se nós não vivermos dessa forma, ele vai se sentir como o seu trabalho foi em vão. E Paulo era simplesmente um homem como eu e você. Mas se você leva isso para o próximo nível, né? Você vai ver que o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. Não deixemos, meus irmãos, que esse presente maravilhoso da salvação seja em vão. Salvação não é o ponto de chegada, não é a linha de chegada. É o ponto de partida para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então, o quarto ponto aqui, Paulo nos mostra como é que isso é na prática. E ele nos mostra por meio de uma vida derramada, entregue aos outros, ou pelos outros. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele amava demais essa igreja. Ele não estava nem um pouquinho preocupado em ser famoso ou em construir uma grande reputação para si mesmo. Toda a vida de Paulo, toda a vida dele tinha um único foco, um único propósito. Era ajudar aquele povo a se aproximar mais de Jesus. Mesmo sabendo que ele podia ser executado ali a qualquer momento naquela prisão,
Vejam a atitude desse homem. Vejam o coração dele. Em Filipenses 17 e 18, ele diz: contudo, me alegrarei, mesmo se perder a minha vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Na antiguidade, meus irmãos, quando se oferecia um sacrifício, o sacerdote ele vinha com um copo, um cálice de vinho, e ele derramava completamente sobre o altar, sobre o sacrifício. Isso era chamado de libação, ou uma oferta de bebida. Derramava-se tudo, até que a taça ficasse totalmente vazia. Então, Paulo está dizendo aqui, se a minha vida tiver que ser derramada como aquela taça de vinho, se eu tiver que morrer nessa prisão para fortalecer a fé de vocês, eu ficarei feliz com isso. O que é que você está disposto a derramar para que outras pessoas possam se aproximar mais de Cristo? Como é que um homem diante da morte, meus irmãos, ele pode se alegrar? Porque se você for ver a carta aos Filipenses, um dos pontos principais, dos temas principais, é a alegria. Ele diz uma e outra vez, alegrem-se. Eu repito, alegrem-se. Como é que um homem diante da morte pode se alegrar? Ele podia se alegrar, meus irmãos, porque ele sabia que Jesus já havia se derramado completamente por ele primeiro. Na cruz, Jesus deu cada gota de seu sangue, sem reter absolutamente nada, para nos resgatar. Então, quando entendemos, meus irmãos, e eu não estou falando aqui de uma mera compreensão intelectual, mas quando o nosso coração verdadeiramente compreende que Jesus deu tudo por nós, isso muda, pelo menos deveria mudar completamente a forma como enxergamos os nossos próprios sacrifícios. E é esse entendimento gerado e capacitado pelo Espírito Santo que nos dá forças para nos derramarmos com alegria pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos amigos e irmãos, porque nós sabemos que a vida se tornou uma bela e agradável oferta de adoração a Deus. Então já deixamos de ver esse sacrifício, muitas vezes através do nosso tempo e recursos, como um peso, e vemos como uma adoração a Deus, e isso nos motiva. Houve um jovem missionário chamado Jim Elliot, que entendeu perfeitamente o que era viver essa vida derramada. Em 1949, quando ele tinha somente 22 anos, ele estava, se não me engano, na escola, no seminário, e ele escreveu uma frase no seu diário que deveria ser o lema de cada um cristão presente aqui nesta manhã. Ele escreveu o seguinte, ele diz, não é tolo aquele que entrega o que não pode reter para ganhar algo que não pode perder. Não é tolo aquele que entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. E ele não apenas escreveu essa frase tão bonita, tão poderosa, meus irmãos. Ele, anos depois, em 1956, o Jim Elliot e 4 amigos mais foram mortos nas selvas do Equador. Foram martirizados enquanto eles tentavam pregar o evangelho para uma tribo isolada. Então, ele entregou a sua vida terrena, algo que ele não poderia reter para sempre, para ganhar uma glória eterna que ele jamais poderá perder. A vida, meus irmãos, o tempo, os recursos que nós tentamos proteger com tanta força, o tempo vai levar. Mas a vida que nós derramamos no altar, em serviço dos irmãos e ao reino, Deus aguarda para a eternidade. Paulo dizia, ou melhor, Jesus dizia, né? Ele diz, não acumulem tesouros aqui nessa terra, onde os ladrões roubam e as traças consomem, mas façam isso nos céus, onde nenhuma dessas coisas pode acontecer. Meus irmãos, o que nós
investimos no reino tem um impacto eterno e tem uma recompensa eterna. Foquemos nessas coisas em vez das coisas do mundo. É como o próprio Jesus diz em Marcos, capítulo 8, versículo 35, Mark 8, 35. Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Amados, essa entrega ela deve ser motivo de alegria para nós e não um peso. Um dia nós nos reuniremos com Paulo, com Moisés, com Abraão, com todos os santos que passaram por aqui e os que ainda hão de passar. Nós nos alegraremos com eles, vamos participar do grande banquete, é uma promessa de Deus para nós. E com isso nós entramos no quarto e último ponto, onde Paulo nos apresenta exemplos da vida real. Ele nos apresenta duas pessoas, um que ele vê como um servo e outro como um apostador, entre aspas. Notem que Paulo ele não aponta para anjos, homens perfeitos, mas para dois irmãos de carne e osso, como eu e você, homens comuns. Primeiro ele fala de Timóteo. Em Filipenses 2, Philippians 2, 19, 22, ele diz, se for a vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo, em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os servos se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Então, Timóteo aqui, meus irmãos, era um achado raro. Em um mundo onde as pessoas, pelo menos a maioria delas, só pensa em si mesma e nos seus próprios interesses, Timóteo, ele genuinamente se importava com os outros. Ele amava as pessoas porque Jesus as amava. E depois, Paulo ele nos apresenta Epafrodito. No versículo 25 e 27, verses 25 and 27, ele diz, enquanto isso, penso que devo enviar-lhes, ou seja, enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Epafrodito passou um tempo com ele agora está mandando eles de volta. E ele diz, é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. Veja a atitude desse servo. Se preocupou porque as pessoas que o haviam enviado souberam que ele ficou doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Então, Epafrodito, meus irmãos, ele não era um pregador famoso. Ele não fez nada altamente espiritual, pelo menos aos olhos do mundo, como pregar para multidões. Ele era apenas um mensageiro amoroso. Ele carregou uma sacola cheia de doações por mais de 1.200 quilômetros. Um percurso que, a pé ou de cavalo, poderia durar aí de 30 a 40 dias. Se ele fosse de barco, talvez durasse aí pelo menos 10 dias. Então, um período longo que ele passou. E como lemos aqui, ele adoeceu. Ele percorreu essas estradas, possivelmente perigosas, apenas para ajudar a Paulo, com roupas, quem sabe cozinhar algumas refeições para ele, fazer-lhe companhia. Mas Paulo descreve essa ajuda simples e prática como o trabalho de Cristo, como nós acabamos de ler. Aconteceu que no caminho, como eu falei, ele ficou terrivelmente doente e quase morreu, mas Paulo orou por ele e Deus teve misericórdia. Então agora Paulo está enviando de volta para casa e ele diz à igreja para recebê-lo como um herói. Filipenses 28 e 30, verses 28 and 30, it says, por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim
enquanto faziam por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Igreja, preste muita atenção aqui nessa frase no versículo 30. Ele diz: arriscou a vida. No idioma grego original, essa palavra, ou essa expressão, melhor dizendo, ela é usada por apostadores. Ou seja, no ambiente, ou no âmbito de apostas. Ela significa ir com tudo, ou seja, all in. É jogar todas as fichas na mesa e arriscar tudo em uma única jogada, em uma única rodada do jogo. Então, Paulo aqui está dizendo que Epafrodito olhou para o seu próprio conforto, a sua saúde e a sua segurança, e ele disse: eu vou com tudo por Jesus. Eu vou arriscar tudo para servir a meu irmão. E é um fato curioso, meus irmãos, aqui relacionado a isso, é que na igreja primitiva, principalmente se eu não me equivoco, é na área de Alexandria, um grupo de cristãos, de fato, adotou essa palavra como o seu nome. Eles se autodenominavam os apostadores de Deus, ou os parabolani, ou parabolanos, em algumas traduções. Quando doenças terríveis e pestes atingiam as cidades, os pagãos, obviamente, fugiam, cada um por si, com medo. Mas esses cristãos, eles caminhavam para dentro dessas cidades doentes, eles cuidavam dos moribundos, aqueles que não tinham ninguém, e enterravam os mortos. Em outras palavras, eles apostavam tudo, arriscando suas próprias vidas para mostrar o amor de Jesus aos perdidos. O que é que você tem feito, meus irmãos, para mostrar o amor de Deus aos perdidos? Para mostrar o que Ele tem feito na sua vida, quem sabe na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais. O John Piper, que ainda vive, tremendo pastor, tremendo teólogo, escritor, ele costuma dizer que o risco é o caminho de Deus para o avanço da fé. Em outras palavras, se a nossa vida não tem riscos pelo reino, provavelmente a nossa fé também não tem muito impacto. Nós vemos o exemplo de Esther no Antigo Testamento. Diante da possibilidade de morte, ela arrisca a sua vida pelo povo de Deus, dizendo: se eu tiver de morrer, morrerei. Esther 4,16. Então, Epafrodito, ele teve o mesmo coração de Esther. Ele não colocou sua saúde, seu conforto como ídolos, ele os colocou no altar. Em conclusão, meus irmãos, precisamos jogar todas as fichas no centro da mesa. Ao encerrarmos aqui o nosso tempo hoje, meus irmãos, eu quero convidar vocês a olharem com muita honestidade para o seu próprio coração. O mundo em que vivemos, ele nos ensina o tempo todo a jogar seguro, a ser cauteloso, a não colocar a sua mão em coisas que você, quem sabe, não pode carregar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu confesso que a minha carne, ela quer uma vida confortável, uma fé confortável, uma igreja confortável, uma mensagem confortável. Nós estivemos aqui na sexta-feira com o pastor Ângelo, não me lembro, Pazo, pastor Ângelo Pazo e a sua esposa, a sua família. Temos uma reunião onde todas as igrejas no Lares estivemos juntos, tempo maravilhoso, muito edificante. Compartilhou uma palavra conosco e depois abriu, para perguntas e respostas. Ele é líder de um ministério muito próspero no Brasil, Convergência, e eles se especializam nas igrejas no Lares. Então, esse ministério dele é como se fosse uma grande igreja de igrejas nos Lares. E ele, no meio
desse compartilhamento, né, de desafios, né, conselhos também de como nós podíamos impactar, né, impulsionar os nossos ministérios, as igrejas nos lares, ele falou algo que foi muito impactante para mim. Falávamos de como muitas vezes as pessoas vêm à igreja e elas querem participar da comunhão, que é algo maravilhoso, a koinonia, né, que ele falava, mas elas não querem um compromisso. E ele comparou isso a uma fornicação, a um adultério, a você querer ter sexo fora do casamento. Ou seja, você quer se beneficiar dos prazeres, dos privilégios do casamento, mas você não quer uma aliança. Cara, isso é demais. É demais porque parece que é aquilo que toda semana eu ficava pensando sobre isso igual, Senhor, por quê? Por quê? Por que a salvação, algo tão precioso, na verdade é a coisa mais preciosa que nós temos, que nós já recebemos de graça, frequentemente tem tão pouco valor para nós? Por quê? Eu vejo que muitas vezes erramos. Quando nós pagamos por algo, parece que nós damos mais valor àquilo. Se você comprasse aquele passe anual na academia, você se esforçaria mais para ir para a academia, para o jiu-jitsu, para o cruzeiro, seja lá o que for. Porque te custou algo, me custou algo. Na psicologia comportamental, eles falam disso como o efeito do custo, ou o viés do investimento. Parece que quanto mais a gente investe, mais a gente quer investir, porque a gente já sabe que investiu algo naquilo e aquilo de alguma forma nos move a investir mais. E é verdade, meus irmãos, que a salvação não nos custou nada, zero, zilch, nada, nothing. Mas ela custou a Cristo a sua vida. Meus irmãos, isso tem que nos mover de uma maneira diferente, tem que nos sacudir, tem que nos sacudir. Nós estávamos perdidos, morrendo na doença letal do pecado, sem nenhuma chance de salvação. Jesus não jogou o seguro conosco, Ele não foi cauteloso, Ele deixou o conforto perfeito e a beleza insondável do céu. Ele pisou nesse mundo sujo, corrupto, quebrado, doloroso. E ali na cruz do Calvário, o Filho de Deus, Ele foi com tudo. Ele não reteve, Ele não guardou nada para si, Ele simplesmente entregou a sua vida, o seu sangue, e até o último suspiro, meus irmãos, para nos resgatar da morte. E aqui que o Evangelho ele nos confronta com graça, mas ele nos confronta. Porque se Jesus esteve disposto a dar absolutamente tudo por nós, por que é que nós ainda retemos tantas áreas das nossas vidas longe dele? Por quê? O que é que a gente está tentando reter? O que é que a gente está tentando ganhar? Retendo essas coisas de Jesus. O que é que estamos dispostos a arriscar por Ele hoje? Será que teríamos coragem de arriscar o nosso conforto para servir alguém em necessidade essa semana? Será que teríamos coragem de arriscar o nosso orgulho, aquele que tanto dói, para perdoar alguém que nos ofendeu? Será que estaríamos dispostos a não jogar mais na defensiva? E confiar nele de verdade, as nossas finanças,
a confiar nele a nossa carreira, o futuro das nossas famílias. Meus irmãos, se vocês saírem daqui sem lembrar de nada, lembrem-se disso. Uma fé que não nos custa nada não é a fé que nos leva a Cristo. Vamos pedir ao Espírito Santo agora que Ele nos liberte dessa vida pequena, presa nas reclamações, seguras demais, centrada em nós mesmos. Que hoje, ao olharmos para a beleza da cruz de Jesus, nós tenhamos a coragem de Epafrodito, a coragem de jogar todas as nossas fichas no centro da mesa, com o coração cheio de alegria, e poder dizer assim: Senhor, porque Tu não retiveste nada de mim, porque Tu deste tudo por mim, eu entrego tudo, absolutamente tudo por Ti. Oremos. Baixem suas cabeças. Senhor Deus, nós queremos Te louvar, queremos Te engrandecer, queremos reconhecer, Senhor, aqui que nada somos se não for por Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, por Ele não haver hesitado, Senhor, em dar a Sua vida para que nós pudéssemos ter vida, e não simplesmente uma vida, mas uma vida abundante. Por Ele nos reconciliar a Ti, Senhor. Ele que é o único caminho, Ele que é a verdade e a vida. Tua palavra, Senhor, foi pregada aqui, e o que eu Te peço, em nome de Jesus, é que o Teu Espírito Santo coloque no coração de cada um de nós, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, que essa mensagem ecoe, Senhor, nos nossos corações, nos nossos ouvidos, no resto desse dia, no resto dessa semana, no resto da nossa vida, Senhor. Que nós possamos olhar para a cruz, Senhor, e o Teu sacrifício nela, Senhor, não só como contemplação, Senhor, mas que nós também possamos imitar, Senhor, a Tua atitude. Não na cruz, porque Tu já pagaste o preço, Senhor, por nós, mas no nosso viver, Senhor, a maneira que nós lidamos com a vida, com os estresses do dia a dia, que nós possamos, Senhor, lutar o bom combate como Paulo lutou, que nós possamos terminar a corrida e manter a nossa fé, e que um dia, Senhor, Tu possa olhar para cada um de nós e dizer: venham, servos bons e fiéis, vocês foram fiel no pouco, portanto no muito Te colocarei. Venham, participem dessa ceia com o Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um desses que ouviram essa palavra, e que elas possam, Senhor, essas vidas possam ser transformadas para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.